Bom, pessoal, vamos lá. Então, você sonhou, você planejou, organizou tudo, organizou tua moto, tá tudo pronto, tudo. Tudo revisado, tudo bonitinho. É o dia da viagem. Aquele dia que tu fica esperando e ansioso muito tempo, né? Vamos lá. Enfim, chegou o teu dia de viajar. Então agora toda essa parte que eu vou comentar é coisas que muitos já sabem, né? Então assim, se ficou alguma coisa repetitiva, alguma coisa que você também já sabe, me desculpe, mas eu tenho que falar, tá? Coisas que até parecem que é rotina, mas muitas vezes tu não percebe. Isso, sabe, isso é uma coisa que a gente tem que estar mais atento e, enfim, às vezes tu tá tão focado em andar no dia a dia que tu não percebe. Mas antes de tu montar toda, né, subiu na moto, cara, tu vai ter que ter em mente que tudo isso que tu vai passar durante o dia de viagem, ele possa ser comentado ou analisado por ti ou pelo grupo no final do dia. Acho muito importante. Às vezes isso se torna meio natural, assim, né? Até mesmo durante o trecho, as paradas que conversem, mas no final do dia é bom que vocês tenham um espaço, um tempo para sentarem e comentarem sobre como foi a viagem. O que foi interessante, o que deu problema, o que não deu, falar sobre o problema. Vale muito a pena porque nos outros dias não se repitam. Né? Então, assim, tem que ser comentado. Muito, 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 muito. É o primeiro conselho que eu dou, né, quando a gente se faz uma viagem. Né? Você tem que ter em mente e fazer essa análise diariamente. Né? Então, assim, vou citar o primeiro exemplo, conforto. Tu te sentiu confortável para viajar durante o dia? O que te atrapalhou? A bota apertou? Passei muito calor? Achei que o pneu estava meio murcho? Sabe? Tem que ter cuidado, assim, né? Essa análise, né? Sentiu confortável? Pô, maravilha, sabe? Outra coisa assim, importante de tu analisar nesse final do dia e que isso seja sempre, né? Que vire uma rotina isso, tá, pessoal? É a questão do equilíbrio, né? A moto estava equilibrada. O meu garupa se equilibrou bem comigo na hora das freadas, na hora das arrancadas, né? Sabe? O garupa é assim, a posição do garupa, que eu não comentei lá atrás, assim, ela é muito importante, assim, ó, pô, que o garupa às vezes dorme atrás. É muito perigoso um garupa dormir, né? Então ele tu tem que dar atribuições ao garupa, sabe? Fazer com que filme, tire foto. E ter muito cuidado nessa questão de não dormir, sabe? Procurar dar umas freadinhas ou bater na perna para ver se está tudo bem, não essa comunicação. Muitos usam comunicadores, né? Eu até nem comentei isso antes, mas os comunicadores são importantes. Quando se tem garupa ou grupo, né? Para não se percam, né, dentro de um espaço pequeno. Mas enfim, né? Outra coisa que tem que ter muito cuidado aí, já eu estou falando mais na condução mesmo, primeiro que eu gosto assim, de comentar é a questão das ultrapassagens. Né? A ultrapassagem ele é um ponto crítico, é uma hora crítica dentro do dia, né, do percurso. Então, o contexto ele é muito amplo, de tu chegar, eu posso estar dizendo uma coisa aqui, mas não é assim, vai depender muito da relatividade que é a coisa mesmo, nada é regra, né? Então, mas o cuidado que tu tem que chegar atrás do veículo que está à tua frente, o cálculo dessa ultrapassagem, cuidar, saber que existe o ponto cego, né? O ponto cego do motorista da frente, quer dizer, tu pode entrar nesse ponto cego,
Então assim, ó, tu tem que saber calcular bem essa tua chegada, ultrapassagem. Às vezes tu chega muito forte em cima do outro veículo que tu tem que usar freio. Quer dizer, usar muito freio, usar muito pneu, fazer manobras muito bruscas. Numa viagem longa você acaba com o seu pneu, tu pode perder aí 2, 3, 4 mil quilômetros. Sabe o que é isso, cara? Entendeu? Então assim, se tu souber usar ele, respeitar, sabe, velocidade, sabe, eu acho assim, tu tem que curtir, sabe, procurar curtir o que tu vai ver, sabe, dá o seu tempo. Hoje a maioria dessas estradas aí são tudo 110 km por hora, quer dizer, é uma bela velocidade de tu andar, entendeu? Então assim, poxa, sabe, procurar, na estrada de 40 por hora, os off-road, tanta paisagem que a gente vê, quer dizer, começar a trabalhar melhor isso. E a questão da ultrapassagem, ela é fundamental, assim, para que tu te cuide, sabe? Porque, vamos lá, falando assim sobre ultrapassagem, já quero dar o gancho aqui da ultrapassagem quando tem vento. O vento muito forte, ele cria o vácuo, principalmente em veículos grandes, né? E esse vácuo na ultrapassagem de um veículo grande, ele pode ser muito perigoso, porque ele pode, através desse vácuo, na entrada do vácuo ou na saída do vácuo, se o vento vem em lateral, te jogar para cima de um outro veículo ou te jogar para cima para cima do próprio veículo que tu está ultrapassando. Então assim, ó, principalmente moto pequena, né, moto que não tenha muito peso, é muito perigoso, cara. Então assim, tem que ter cuidado nisso, muita atenção, né? A pista, como a pista tá, né? Que tipo de pista que tá, como é que tá, se tem nevoeiro, se não tem, quer dizer, a visibilidade que tu tens para fazer essa ultrapassagem. Então assim, são N fatores aí que você sabe que tem, né? Não vou eu ficar repetindo, mas que tu tens que ter atenção, né? Então aqui, por isso que eu estou falando, né? Tem que ter atenção, andar quando tu chegar atrás, que tu vai fazer essa ultrapassagem atrás do veículo grande, ficar muito tempo atrás do veículo grande é um perigo, cara. Perigo, porque, vamos lá, vamos falar das estradas brasileiras horríveis, mas não só aqui, eu já passei em lugares, na Costa Rica, tem um lugar na Costa Rica lá, que tem buraco de mais de metro e com mais de metro de profundidade. Eu já vi amigo meu se estoporando, entendeu? Já se estoporaram, por estar atrás, não ter a visibilidade do buraco, quando vê, puf, entra dentro do buraco e a catapulta e... né? Então assim... Cuidado não ficar atrás do veículo, né? Aquele ponto cego que eu comentei antes, assim, poxa, olha, tem muito cuidado com isso, tá? Atenção, assim, em cruzamentos, rótulas, semáforos, né? Esses obstáculos, quebra-mola, né? Muito cuidado, nunca achar que por estar na preferencial, tu que está certo, quer dizer, tu pode estar certo, mas o outro que não está te vendo, vem, né? Cuidado, sabendo que tem lá, se tu está atrás de um veículo, cuidado, porque ele vai frear, e se tu estiver chegando muito forte, tu pode engatar e bater na traseira, quer dizer, tem que saber que tu está olhando o obstáculo que vai ter lá na frente, que tu vai ter que ter cuidado, né? Então vai ter que manter uma distância. Essa é outra coisa também, ó. Falando sobre isso, já dou o gancho na formação do grupo, locomoção da moto, né? Muito importante essa formação do grupo, sabe? Como é que ela vai estar andando distribuída, né? Que normalmente é o quê? Olhando de cima assim, né? Sempre em lugares, um em cada lado da pista, não andando assim, um atrás do outro, né? Procurar evitar essa aproximação aqui, no mínimo que fique 3 segundos. Tem que contar 1, 2, 3, mínimo, que tu possa estar atrás, né, de distância de uma outra moto, mas enfim, intercalar, né? Intercalar esse com esse, daí vem o outro, já fica aqui, o outro fica aqui, entendeu? Procurar dividir nos 2 espaços da estrada e na distância de um com o outro. Fundamental, pessoal. Não esqueça disso, a formação assim. E outra coisa, assim, quando tá na estrada dessa formação, quando entra na cidade,
porque tipo semáforo, trânsito, que umas motos ficam para trás, outras ficam na frente, né? Muito cuidado, pessoal. Aí não, em vez de manter essa distância longa, não, você tem que aproximar, né? Tem que andar grupo. Eu vejo muitas situações, já vi pessoas achando que muito distraídas, entendeu? Dentro de cidade não se anda distraído. É todo mundo juntinho, com foco juntinho, para que as pessoas não se percam. Bom, se perdeu. Regra, isso é uma regra, pessoal. Tá? O motociclista que está atrás de ti tem que estar no teu retrovisor. Tu tem que olhar ele pelo retrovisor. Tu perdeu ele, espera. Espera até ele voltar, até chegar. Não sai do lugar. Entendeu? Por quê? O de trás parou, tu parou, o da frente vai parando, até chegar o último lá, para voltar e buscar todo mundo, entendeu? Então assim, não se... E não sai do caminho, entendeu? Não sai do percurso que vocês fizeram, entendeu? Ah não, só se lógico que tu combinou antes que tu vai por um outro trecho, outro trajeto, quer dizer, informar, né? Informar, não fazem as coisas por fazer, né? Mas é uma coisa que eu gosto de comentar, porque muitas vezes dá problema, sabe? Dá problema. Já aconteceu comigo, tive que... Eu já... Não por minha culpa, né? Mas, enfim, eu estava na frente, eu era o cara que estava mandando a ver na frente, né? E o parceiro atrás de mim sempre me acompanhando, embora longe, eu estava vendo ele pelo retrovisor. E, enfim, o meu outro parceiro ficou, isso lá no Peru, furou o pneu e eu tive que voltar mais de 150 km, eu andei 300 km a mais nesse dia para buscar ele, ó, trocar o pneu dele. Tá? Então, outra coisa que também tem que cuidado, tá? Outra coisa em relação a essa atenção de cruzamento aí, o saber, sabe, parar, o saber arrancar, sabe, isso aí é muito importante, cara. Em pedágio, principalmente pedágio que tem muito óleo na pista, sabe, saber parar, cara, saber parar a moto, isso aí nossa, é fundamental, cara, é um item muito importante que a gente tem que ter cuidado durante a viagem. Vou dar um exemplo, acostamento, né? Alguns acostamentos, eles viram, são armadilhas, tá? Tu olha para ele, é uma graminha bonitinha, embaixo dessa grama é um barro, né? Tu saiu com a moto vai embora, né? Gelo. O gelo na pista não adianta, gelo na pista ou tu para ou tu vai cair, né? Ou procura sair do asfalto e ir para o acostamento onde que tu possa quebrar esse gelo, né? Mas é a questão também, é saber diminuir, saber parar, saber, né, essa trajetória, o que tu vai fazer, o que tu não vai fazer, para que tu não caia, né? Porque muitos tombos acontecem dessa forma também, né? Então tem que ter um cuidado muito grande, tá? Tu tá preparado também, outro item que eu acho importante falar, é tu tá preparado em pilotar em situações adversas, tá? Vento, que eu estava comentando, gelo, chuva, vamos lá, uma curva, tem pedra na pista, atravessar rio. Nossa, você tem que ter muito cuidado no viajar, né? De noite, quando tu viaja, tem o farol vem contra, quer dizer, várias situações que tu perde a visibilidade. Muitas vezes, pessoal, muitas vezes, vale a pena tu ficar atrás de um carro ou de um caminhão, com o risco do buraco, mas lógico que em situações dessas adversas, todo mundo diminui a velocidade, e tu ficar atrás de um veículo grande e seguir ele até um determinado tempo. Muitas vezes as adversidades tu pensa assim, putz, vou parar aqui e vou esperar a chuva. E a chuva fica ali o dia inteiro. E tu anda 5 km depois não tem mais chuva. Então assim, eu recomendo, cara, eu não sou de ficar parado na estrada. Mas em situações complicadas, vamos lá, nevoeiro,
que tu tenha que parar, sabe? Situação grave, uma nevasca está caindo, acontece isso. Na Cordilheira dos Andes acontece muito isso, né? Tu tem que parar. E outra recomendação, deixa a moto com o pisca-alerta ligado e sai da estrada. Não fica ali, fica longe, porque pode vir outro atrás e bater. Então, tá ligado sempre, né, em relação a isso. Muito cuidado, né? Outra coisa que também durante a viagem que tu tem que tomar muito cuidado é a tomada de curva, né? Como fazer essa tomada de curva. Regra número 1 é sempre frear antes da curva. Nunca chega errado, torto na curva, né? Recuperar a moto durante uma tomada de curva mal feita, ela pode ser complicada. Muita queda acontece com isso, muitas mortes acontecem com isso, né? Sabe que os guarda-reis não são feitos, na maioria dos países, não são feitos para motociclistas, né? Então, assim, vira uma guilhotina, né? Então, a tomada de curva, ela tem 3 pontos, é a chegada, né? Chegada na curva, a curva propriamente dita e a saída da curva. Então, assim, tem que ter cuidado nessa chegada. A chegada ela tem que ser sempre diminuindo, né? Tu tem que estar campo limpo para ver ela, observar toda a curva e manter o foco na saída da curva. Se você tem todos esses quesitos na mão e tu tá numa velocidade boa, tu vai conseguir fazer a tomada de curva tranquilo, né? Entrar nesse meio dessa curva tranquilo. E no meio da curva, tu já acelera para que a moto se endireite e tu saia com torque, né? Sai com velocidade dessa curva. Melhor forma de se fazer isso, né? Mas, como eu já disse, tem tanto inconveniente aí que pode acontecer, um carro na contramão, um cachorro no meio da pista, enfim, né? Que tu tenha que fazer uma tomada de curva quadrada. Cada caso é um caso, não é muito difícil, não tem regra nisso, né? Mas eu já passei por situações na qual eu tive que frear muito, alicatar no início da curva, para eu ter um tempo da moto perder toda essa velocidade e eu acelerar para poder fazer uma manobra de desvio para correção. Muito difícil fazer isso, mas a gente pode fazer, né? Outra coisa importante é assim, ó, tu sentiu que tu errou, tu sentiu que tu vai sair para o acostamento, principalmente nas estradas de chão. Se você vê que a tua moto está perdendo ela e tiver um valo, uma depressão, um declive do lado paralelo à estrada, normalmente tem, né? Tem a pista e a pista ela tem um barramento de correr, para correr água, enfim. Pode ter certeza que às vezes é mais fácil para tu corrigir, tu entrar certo nesse valo e seguir por ele, né? Do que tentar corrigir para não entrar nele, né? Então, como eu digo, cada caso é um caso, tem que ter muito cuidado nisso. Não é fácil, não, né? Mas a gente tem que ter ideia que todas essa questão da tomada de curva aí, ela é bem perigosa mesmo e tu tem que estar muito, muito, muito focado para fazer ela, né? Não relaxa, nenhuma delas, nenhuma, não pode mesmo. Outro cuidado também é a questão de subida, descida em lugares íngremes, tá? Principalmente saber usar o teu posicionamento do teu corpo, né? Como também piso de areia, né? Também tem que saber o posicionamento do teu corpo, se tu vai andar em pé, né? Tu andando em pé na moto, o que acontece? Tu joga o teu centro de gravidade que sentado estaria na tua região lombar,
tu joga o centro de gravidade para os pés. Então o centro de gravidade da moto ele baixa, então tu consegue trabalhar melhor em cima de pisos escorregadios ou até em estrada de ripio, né, de off-road, né? Então assim, tem que ter cuidado nisso aí, e quando tu está subindo e descendo também, tu tem que entender que, dependendo da inclinação da tua moto, né, o teu posicionamento, ele vai ser para que tu mantenha esse teu centro de gravidade normal. Cuidado, principalmente nessas que eu estou comentando, assim, muito que a gente vê muito em cordilheiras, assim, tá? De tu fazer as tomadas de curva, né? Porque as curvas são tão pequenas, tão íngremes, né? Que tu tem que posicionar bem o teu corpo para tu fazer direto essa tomada sem invadir o lado contrário, que pode estar vindo um caminhão, sei lá o que pode estar vindo, né? Que tu faça ela na tomada certa. Então tem que ter cuidado nisso aí. Não pode vacilar quando tu for fazer essa manobra, né? Fora isso, a questão na descida também, né? Saber usar muito freio, saber usar o freio mecânico, né, da tua moto, para que também tu não perca, né, o equilíbrio. Se a tua moto tem ABS, em estradas off, tu tem que desligar o ABS, porque senão o ABS ele faz com que com a trepidação ele não reconheça, e aí tu vai frear, ele não reconhece, ele não freia, ou freia demais, ou quando ele começa a reconhecer, ele trava demais, e tu perde, pode sair muito de traseira. Então assim, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Outra coisa assim, ó, que a gente tem que ter muito cuidado é em relação aos animais, né? Os animais que tu possa encontrar na estrada. Tudo que é tipo de obstáculo, assim, né? Tu tem que saber se tu vai dar pressão ou não. Porque tem muito obstáculo que tu tem que entrar acelerado, né? Tu tem que jogar teu centro de gravidade para trás, acelerar e ultrapassar. Outras vezes não. Tem vezes até que tu tem que parar, descer da moto, andar com a moto e carregar. Acontece, sim. Né? Vamos lá, vou dar exemplo. Em rios grandes, se tu não sabe, se tu não andou, não conhece a profundidade do rio, e que possa ser um obstáculo grande, né? Eu sugiro não desligar a moto, passar com ela, né, se tiver mais gente junto, né? Passar com ela junto e carregar a moto para o outro lado, do que tu ir, deixar a moto cair, dar um calço hidráulico com a moto ligada, né? E tu perder a viagem inteira. Então, né, cada caso é um caso. Outra coisa também que eu gosto muito de comentar é cuidado, cara, muito cuidado assim, com a bebida alcoólica, né? Principalmente em montanhas, né? E a bebida a bebida alcoólica, ela diminui a tua captação de oxigênio, né? Então tu pode passar muito mal, acima de 4.000 metros é muito complicado, tu fica sem oxigênio mesmo, então tu tem que ter cuidado para não tu usar essa bebida, vou brindar, vou tomar um vinho, enfim, né? E alimentação, né? Porque muitas vezes tem locais que a alimentação é terrível, às vezes não se alimenta, né? Eu já tive lugares que eu não comi, cheguei e não comi. Ainda bem que eu estava levando meus cereais e minha água, né? Mas me recusei a comer. Pode acontecer também. Então assim, vocês estão vendo que o foco que eu estou dando aqui, ele é em viagens de longa duração e aventura extrema, né? Mas como eu disse antes, lá no início, eu estou falando de coisas ao extremo mesmo, para que vocês, quando forem fazer esse planejamento, reduzam essas possibilidades aí, né, o máximo possível, enfim.
E é isso, cara. Eu acho que eu comentei tudo isso para chegar na última etapa aí, que é falar sobre a queda. Que é por aí, né? A queda é uma coisa que a gente quase não gosta de comentar, como eu falei lá no início também, mas nós temos que também planejar tudo para que, se ocorrer, que ela seja o mínimo possível desastrosa. Né? Fazer treinamentos, eles são muito importantes, assim, como eu também ali sugiro que, se você não tem experiência para fazer isso, que tu faça um curso off-road, faça um curso on-road, para tu poder te preparar, tu ter um melhor condicionamento físico, para tu poder viajar. O condicionamento físico, ele é muito importante. O condicionamento aeróbico, tu tem que ter energia para poder suportar isso, né? Mas um curso muito importante que muitos não fazem é um curso de primeiros socorros. O curso, eu sou fisioterapeuta, né? Então, assim, eu já recomendo mesmo, porque pode salvar a vida. Às vezes a gente não tem noção, né? Mas eu vou dar mais ou menos um roteiro aí do que é um processo de queda, né? Enfim, você teve a queda da sua moto. Primeira coisa que tu tem que fazer: caiu, um acidente na qual tenha tido um comprometimento mesmo, né? Então você vai parar, depois que você tomar consciência, né, de onde você está. Você tem algumas coisas a fazerem antes de tudo, tá? Antes de pegar e se levantar que nem um louco, né, para querer resolver a situação. Lógico que também não vai ficar um tempo, né, mas tu tem que ter uma linha de raciocínio aí, para que tu não te comprometa, não querer, nessa afobação, agravar o teu quadro, porque muitas vezes tu não consegue verificar isso. Mas tu teve a percepção depois da queda: pô, tô aqui, caí, como é que eu tô? Observa se tu tá respirando bem, observa se tu tá com alguma fratura, começa a mexer pontas de pé, ponta dos dedos, comece a perceber se tu consegue te movimentar, aonde tu está sentindo dor, né? A respiração, principalmente por fratura de costela, né? Mas tu pode ter dor abdominal, pode ter sido rompimento de um órgão interno. Isso é muito perigoso, cara. Você pode se comprometer muito aí, pode comprometer muito a tua viagem, pode até morrer, né? Então, assim, observar isso, ver se tu tem alguma parte dormente no teu corpo. Enfim, você eliminando cada coisa dessas, você vai começar a adotar uma postura de sentar, né? Olhar para onde tu está indo e volta, tirar o capacete, se tu não tiver com dor de cabeça, dor na cabeça, tá? Se não, fica de capacete, certo? Para depois tu tentar socorrer alguém que está junto contigo, certo? O segundo estágio disso, então, é assim: bom, caí, eu estou bem. Vou ver quem, né, se está mais alguém contigo comprometido nisso. Ver se essa pessoa também, se está bem. Mesma forma, ver se ela está lúcida, ver se está falando, procurar fazer ela não se mexer, mas não se mexer mesmo, sabe? Assim, ó, pode salvar a vida dela não mexendo ela. Óbvio que se tu tá assim, ó, caiu numa curva, a pessoa tá atravessada no meio de uma curva, né? Que um baita do movimento, que tu sabe que pode acontecer, se vem vindo uma coisa, tu vai ver que não vai ver, o veículo não vai te ver,
enfim, tu tem que socorrer a pessoa empurrando, puxando essa pessoa, procure fazer isso da menor forma que cause traumatismos, né? Mas enfim, se tu não precisares disso, não mexa, observe o cenário, né? Converse com essa pessoa, calme ela, né? Faça com que ela fique bem acomodada, né? Nessa região, nesse local.